Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Mano, agradeço mais uma vez você por estar aqui. Ontem nós não tivemos vídeo, tava na estrada aí. Como vocês podem ver, retornamos aqui aos nossos estúdios. Retornamos aos nossos estúdios e ontem eu acabei não conseguindo colocar vídeo, porém, irei recompensá-los com um vídeo hoje. Vamos falar aqui, vamos dar a nossa opinião, o nosso pitaco, fazer as nossas críticas, as nossas reações a tudo que tem acontecido no mundo do futebol. Mbappé já foi apresentado lá no Real Madrid, agora já pela manhã foi atualizado lá nas redes sociais, as imagens do jogador recebendo calorosamente a torcida ali, né? O acolhimento da torcida do Real Madrid. O técnico Ramon Dias, apresentado ontem lá no Corinthians, inclusive já mandou recado, hein? Ele já mandou recado, ele já falou lá pros corintianos. O Vasco ainda tá devendo. O Vasco não pagou todas as obrigações financeiras que deveria ser pago com o treinador. Agora eu pergunto pra você, Ramon Dias. Você tá vendo muito bem onde você tá entrando, né? Você já tava no futebol brasileiro, você sabe como a banda tá tocando, e você tá pegando um clube que talvez no momento esteja mais desorganizado ainda que o próprio Vasco. Então, não vai reclamar depois. Disso temos Leila Pereira, John Textor, Marcos Braz, enfim, muitos assuntos com vários elementos e vários ingredientes pra gente conversar aqui hoje. E antes de mais nada, não deixe de apoiar os nossos amigos aqui, ó, da A2C Promotora. A A2C Promotora, uma empresa de serviços financeiros voltados para você, para o seu atendimento. Eu tô colocando aqui embaixo, ó, todos os serviços que são disponíveis, né, que estão disponíveis lá na A2C Promotora. E qual que é o diferencial deles? O diferencial deles é que eles não têm aquela burocracia bancária. Então, se você precisar de uma antecipação de fundo de garantia, se você precisar de um empréstimo consignado para quem é beneficiário do governo federal, aí ó, tem algum tipo de bolsa, auxílio do governo federal, você pode falar com os caras lá. Estou colocando um link fixado nos comentários, você pode chamar o Fábio ou alguém da equipe dele e trocar uma ideia com eles lá. A ideia deles é facilitar a sua vida. Então eles trabalham além do expediente bancário, feriados, finais de semana, a qualquer hora para atender você. Lembrando que para antecipação de fundo de garantia não tem custo essa operação. Você pode fazer, ó, na faixa com eles lá. Além disso, muitos e muitos outros benefícios voltados aí para o seu atendimento. Tenho recebido um feedback maravilhoso, então tá aí, ó, a A2C Promotora. Tamo junto. Não se esqueça de falar que veio aqui pelo Opina Porco, beleza? Valeu, pessoal. E galera, falando um pouquinho aí, né, lá da Copa América, eu fiquei acordado até 1h da manhã pra ter que ver a Argentina campeã, né? E além da gente ter que ver a Argentina campeã mais uma vez, nós tivemos também que testemunhar ali um episódio realmente daquilo que se reflete na Libertadores. Um episódio ali de discriminação, com os jogadores da Argentina cantando uma musiquinha extremamente preconceituosa. Eu não falo isso por questão de querer lacrar não, tá? Não tem lacração não, eu sou de uma outra geração, mas é por uma questão ali de realmente respeito. Principalmente quando a gente vê com tanta eloquência a música cantada pelo time da Argentina durante a comemoração do título da Copa América. Você vê aquele espetáculo de futebol, uma equipe realmente com muita garra, com muita vontade. Você vê os torcedores argentinos, a população argentina se mobilizando para conferir a Copa América, coisa que aqui no Brasil não existe, né? No Brasil nunca teve esse hábito de torcer pela seleção assim calorosamente na Copa América. A gente sempre foi muito torcedores que olhou muito para a Copa do Mundo. Nós colocamos a Copa do Mundo num status de mais importância que a Copa América. Porém, ultimamente a realidade que tem acontecido é que nem a Copa América nós estamos conseguindo disputar. Nem sequer as eliminatórias da Copa do Mundo nós estamos conseguindo ser realmente competitivos. Lamentavelmente, nós acabamos nos deparando com episódios como esse, para quem viu ali a musiquinha extremamente preconceituosa por parte dos torcedores argentinos. E isso que a gente já provou na Libertadores. É o que eu falo aqui. Libertadores entra, Libertadores sai, e nós temos os episódios de discriminação
contra torcedores brasileiros, contra jogadores brasileiros. Essa musiquinha cantada pelos jogadores argentinos nada mais é do que o reflexo da própria sociedade deles. Obviamente, pessoal, que isso não é genérico, tá? Eu não tô generalizando com a sociedade argentina, pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que tem muitos e muitos argentinos que não compactuam com isso. De uma seleção que sempre vence e ridiculariza a seleção brasileira, né? Geralmente, os primeiros ataques ali que eles fazem é que a seleção brasileira, pessoal, na boa, anda tão insignificante no cenário do futebol que pode ver, os argentinos não estão nem mais provocando a gente. Eles estão preferindo provocar franceses do que provocar brasileiros. Olha só a situação que os jogadores, que a vergonha dos empresários, dos jogadores, da Confederação Brasileira de Futebol fez com a gente. Ela destruiu o prazer que o brasileiro tinha de assistir o futebol. Mas é isso, queridos, mas é isso. E vamos lá. Richard Rios, ele se destacou muito na Copa América. Foi um jogador diferenciado. O De La Cruz. Eles foram jogadores realmente que se diferenciaram nessa Copa América. E é bem provável que na próxima janela, não nessa agora, eu acho que ainda talvez seja muito cedo, mas na próxima janela, os clubes desses respectivos jogadores, eles sejam ali realmente assediados frente a propostas de clubes europeus. Porém, a multa rescisória hoje do Richard Rios, ela é de quase 600 milhões de reais. E o Palmeiras garantiu que no momento ele não sai, a não ser que paguem a multa rescisória. E é engraçado ver a passagem do Richard Rios no futebol, né? Que o clube formador dele foi o Flamengo. Então ele começou lá no Flamengo. Ele estreou justamente uma partida no Campeonato Brasileiro de 2020 contra o Palmeiras, fazendo uma boa estreia, inclusive, em um empate de 1-1 entre Palmeiras e Flamengo. Depois o jogador acabou perdendo um pouco de espaço e aí mandaram ele lá pro México. Lá no México, ele jogou num time mexicano, eu não lembro, não vou lembrar o nome do time agora, só que ele sofreu uma lesão de ligamento cruzado anterior. E ele ficou afastado do futebol durante 7 meses. Depois ele retornou para o time mexicano, mas não foi aproveitado pelo time mexicano. O time mexicano decidiu mandar de volta para o Flamengo. O Flamengo, recebendo o jogador de volta, não quis ficar com o jogador e negociou a saída do jogador de graça para o Guarani. A única coisa que o Flamengo fez questão de manter, junto a essa negociação com o Guarani, foi 25% dos direitos do jogador. Porém, após o Campeonato Paulista e a compra do Palmeiras, o Palmeiras exerceu a compra de 60% do jogador e depois aumentou o valor para comprar mais porcentagem do jogador. Então hoje, o jogador ele tem a sua porcentagem diluída. 70% é do Palmeiras, 10% é do jogador, 14% é do Guarani e 6% é do Flamengo. Quer dizer que se o Palmeiras eventualmente hoje vende o jogador, o Guarani, o Flamengo terão alguns milhões aí a receber. E meus queridos, continuando falando desse universo aí de Palmeiras, nós temos um jogo muito importante amanhã. Jogaço entre Botafogo e Palmeiras, que a gente já vem especulando aqui sobre os ingredientes e tudo mais. Agora a questão é o seguinte, tem reforços no bid. No Botafogo, Igor Jesus, Alan e Thiago Almada já podem estrear contra o Palmeiras. E no Palmeiras, Felipe Anderson, Maurício e Giai podem estrear contra o Botafogo. Esse jogo promete, tá bom? Esse jogo promete. Eu não sei o que o Abel pretende fazer, até porque o Felipe Anderson, o Giai, o Maurício, eles já estão treinando na academia de futebol do Palmeiras já tem algumas semanas. Então, embora foram autorizados agora, foram apresentados recentemente, mas eles já estão treinando com o elenco já há alguns dias. A Leila Pereira anunciou que não vai ao Rio de Janeiro acompanhar a partida. A ESPN apurou e ela não vai por uma questão ali de segurança e também de toda a situação que tem acontecido ali com o John Textor frente à troca de farpas, agora o John Textor querendo processar a presidente da Justiça Americana, enfim, várias e várias confusões.
E algumas pessoas estão falando aí, inclusive torcedores do Palmeiras, tá? Eu vi isso também, de torcedores do Palmeiras, falando que a Leila Pereira se acovardou perante aí a essa informação de que não vai para o Rio de Janeiro, né? Que ela teria se acovardado ali para o John Textor, que é uma presidente que sempre fala em pulso firme, isso e aquilo, e agora por questões de segurança resolve não comparecer. Vou falar uma coisa pra vocês, sendo muito sincero. Se você tem alguma diferença com uma pessoa, se você de repente é atacado por alguma pessoa, você vai até a casa dela? Você não vai. E eu, pelo menos, não vou. Não é uma questão de covardia nem nada, não. É uma questão de simplesmente o que eu vou fazer lá, na casa de um indivíduo que tem todas essas declarações contra eu, que tem todos os posicionamentos contrários a eu, que disse que a equipe que eu represento foi campeão indigno da competição. Então, pra mim, perde-se completamente o sentido e o valor de eu estar ali na casa da pessoa. Ah, Neto, mas a equipe vai estar lá. A equipe vai estar lá. O Palmeiras tem que mostrar agora no futebol contra o Botafogo. Agora, a Leila não precisa estar lá. Não acho que seja uma atitude covarde dela, não. Eu acho que seja uma atitude de bom senso. Não serei bem-vinda lá. Pra que lá eu vou estar? O importante é o Palmeiras chegar lá e fazer um bom futebol. Simplesmente isso. Não tenho por que querer ficar criando teorias, ou criando polêmicas, ou, né, jogando lenha ali numa fogueira que está perto ali de apagar. E por sinal, eu vou até falar com vocês aqui, já vou aproveitar esse assunto nosso para puxar essa pauta aqui, que o John Textor, ele fez uma entrevista recente ao GE, falando sobre um grupo de empresários que entrou contra o Botafogo, né, na justiça, dizendo que o Botafogo SAF está devendo para eles valores ali em torno ali de 20 milhões e os caras eles querem o pagamento dessas quantias que ainda não foram devidamente pagas. A sociedade anônima fundada para administrar o futebol do Glorioso foi acionado por um único escritório de advocacia em 13 processos, que totalizam cerca de 20 milhões de reais. Segundo o americano, a medida foi tomada para pressionar e constranger. E aí o John Textor falou aqui, ao GE, né? Eu vou falar genericamente sobre isso. Os empresários por trás disso, os irmãos, que me dou bem com um deles e com o outro não, penso que fizeram um processo manipulativo. Porque foi criado como múltiplas ações, quando é apenas uma disputa. Foi feito de um jeito para nos envergonhar e colocar pressão em nós. John Textor, todo mundo manipula contra você, né? Que interessante. O futebol brasileiro manipula contra você. A arbitragem manipula contra você. O STJD manipula contra você. Agora, os empresários que cobram essa dívida manipula contra você. O mocinho hollywoodiano que tenta lutar ali contra as atrocidades e brutalidades dos inimigos, de um vilão, de super vilões. Você é um grande super-herói do futebol, né, John Textor? Você é uma vítima do futebol. Nossa, olha, que dó que eu tenho de você. Realmente, todo mundo manipula e conspira contra você. Olha, pessoal, eu vou falar pra vocês, francamente, esse discurso do John Textor ele já tá cansando, né? Então agora, qualquer ação que é movida contra ele, qualquer processo que é movido, qualquer declaração é fruto ali de uma manipulação contra o John Textor. Vocês viram aí, né, falando de dirigentes e tudo mais, o Marcos Braz, ele não vai continuar na vice-presidência do Flamengo. A informação aí é do Mauro César Pereira. Vamos ver aqui, ó. À frente da vice-presidência de futebol do Flamengo, desde o início da gestão Landim, em 2019, Marcos Braz deixará o cargo no final do ano, independentemente do resultado das eleições do clube. O vereador já comunicou ao atual presidente que não seguirá na função. Muitos torcedores do Flamengo comemorando essa notícia, falando, opa, graças a Deus. Mas uma coisa eu acho que é importante a gente ressaltar aqui.
ele teve erros e acertos, né? É importante a gente dizer que eu acredito que no primeiro ciclo de gestão do Marcos Braz, ele acertou muito dentro do Flamengo, fazendo boas contratações, sendo um cara que atuava também na parte de mercado. Embora ele seja um vice-presidente, todo mundo sabe que intimamente ele tá ligado às negociações ali do Flamengo. Embora nas últimas temporadas aí, na última temporada, no último ano, teve uma série de desgastes com o torcedor, se envolveu aí em alguns episódios, como aquele lá da mordida lá no shopping, né, da mordida na virilha. Enfim, acabou desgastando um pouco a imagem dele. E ele já vinha de muito tempo dentro dessa função e desse cargo do Flamengo. Então, da mesma forma que é bom oxigenar elencos também de futebol, é bom também você oxigenar a gestão. Obviamente, desde que você escolha pessoas certas para isso. Então eu acredito que tem sim um aspecto positivo essa mudança, desde que a escolha para o substituto seja uma escolha técnica. Eu vou ser sempre a favor de escolhas técnicas e não de escolhas ali baseado na popularidade ou baseado na política. É que agora, como o Flamengo vai se encaminhando aí, né, para o fim de uma gestão, assim como acontece em outros clubes também, o mundo político ele fica muito turbulento, porque aí você tem quem concorda, quem discorda, você tem os tropeços da gestão. Na última temporada, a temporada de 2023 foi uma temporada ali muito caótica pro Flamengo, em relação à não conquista de vários títulos, a um time com, embora elenco caro e investimento caro, sem retorno de títulos, e isso acaba pesando. Em 2024 agora, o Flamengo voltou aos eixos, reorganizou a rota, recalculou a rota e caminha ali por um rumo certo. Vocês sabem como que é a política interna. Vocês sabem que os opositores, eles batem de frente, eles pressionam. E o Marcos Braz já vinha com uma imagem desgastada em relação a episódios dentro do futebol e também fora dele. Qualquer mudança que leve em consideração a parte técnica, ela é positiva sim. Desde que venha uma pessoa ali de um nível de experiência melhor, mais técnico, para assumir essa gestão. São respostas aí que a galera, os torcedores flamenguistas vão ter apenas nos próximos meses, né? Quando essa dança das cadeiras da política ela acontecer. Puxando aí a pauta de Flamengo ainda, já que a gente entrou nesse assunto, eu achei uma baita sacanagem o que a Globo fez aí com o Flamengo. A Globo, ela estava em uma disputa judicial, né, sobre propriedade ali, intelectual e tudo mais, da utilização da expressão mais querido. A expressão mais querido é uma expressão que veio lá da década de 80, em que os torcedores, né, do Flamengo começaram a chamar o Flamengo de mais querido e era comumente utilizada nos canais oficiais do Flamengo. Ah, o Flamengo assim, assim, assado, então o mais querido agora avalia as possibilidades. Ah, o mais querido, isso e aquilo. E aí a Globo foi lá e bateu contra, dizendo que o slogan mais querido é de propriedade intelectual da Globo, proibindo o Flamengo de utilizá-la. Cara, eu acho isso uma tremenda sacanagem. Por quê? Porque, vamos lá, se a expressão mais querido ela é utilizada para se referir ao Flamengo, cara, o que a Globo tem a ver com isso? O Abel sempre tem mania de falar avante palestra, né? Aí a Globo vai lá e registra o slogan avante palestra para colocar nos comerciais dela. Palmeiras e Botafogo, tal disputa, não sei o que, avante palestra, vamos glorioso! Aí eles vão lá e registram isso e proíbe o Palmeiras de utilizar essa expressão nos seus canais oficiais. E aí, eu vi um torcedor do Flamengo falando assim, a Globo pode até impedir o Flamengo de utilizar a expressão, mas ela não vai impedir os torcedores de ecoar o mais querido. Mas aí eu pensei, vamos lá, se a expressão mais querido agora é de propriedade da Globo, vocês concordam comigo que a intenção da Globo é utilizar essa expressão de alguma forma para fazer uma referência à emissora e não só ao time do Flamengo? Porque assim, se ela tem essa intenção de ter a propriedade intelectual desse slogan,
alguma coisa ela quer com isso, alguma estratégia ela tem com isso. Quando os torcedores começarem a ecoar mais querido no estádio, querendo ou não, indiretamente, a Globo ela pode ser beneficiada, já que o slogan agora é de propriedade dela. Então talvez isso seja uma estratégia de marketing, marqueteira do Carvalho, de tentar fazer com que 50, 60 mil pessoas dentro de um Maracanã lotado comece a ecoar mais querido, mais querido, mais querido, mais querido, e isso implique diretamente no referencial da emissora. Eu acho que a intenção da Globo é provavelmente criar algum programa, algum documentário, alguma coisa utilizando esse termo. Para que quando as pessoas começarem a ecoar mais queridos, torcedores, porque os torcedores ela não pode impedir de fazer isso, só que vai fazer uma clara referência e menção a algum produto ou serviço da emissora que vai vir em breve. Tem esse lado também, e é importante analisar isso. E de verdade, se eu fosse os gestores do Flamengo, é que agora já foi assinado, eu acho que o contrato lá de direito de transmissão com a Globo. Mas eu iria reavaliar isso. Iria reavaliar a distribuição desses direitos de transmissão. Eu acredito que o Flamengo tem bala na agulha para fazer muita coisa e não ficar na mão da emissora. Pelo menos é o que eu penso, tá? Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito de tudo isso. Bastante coisa a gente comentou hoje. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.